Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco. E terminamos o primeiro bloco, né, falando dos dispositivos trazidos pela MP 927 e deixamos para esse bloco para falar de um dispositivo que merece uma atenção maior, que é a suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho, ela já é prevista na CLT, que na CLT estabelece que o contrato poderia ser suspenso de 2 a 5 meses, mediante previsão em acordo ou convenção coletiva e autorização, né, expressa do empregado. Durante esse período, o empregado receberia um auxílio governamental, né? E aí causou muita surpresa essa nova regra sobre a suspensão do contrato de trabalho, na medida em que, além de não precisar, né, da previsão em acordo com a convenção coletiva, que, sob esse prisma, é até justificável, né, em razão da necessidade, né, dessa urgência, mas causou uma perplexidade por estabelecer uma suspensão sem qualquer retribuição ao empregado. Seria a suspensão do contrato de trabalho, sem salário e sem qualquer recebimento de auxílio governamental pago pelo governo, né? Então, essa medida, tão logo foi disponibilizado, né, o Diário Oficial que contemplou essa suspensão do contrato de trabalho especial, esse dispositivo sofreu uma enxurrada de críticas, né, por motivos óbvios. Veja, nós estamos falando aqui de medidas, né, que exigem o sacrifício de diferentes partes, né, não só do empregado, mas também do empregador, do governo, e uma medida que carrega, né, que transfere para o empregado, tão somente para o empregado, todo o risco, né, da atividade econômica, por certo, foi severamente, duramente criticada. Tanto é que essa medida ela foi publicada, disponibilizada à meia-noite. No mesmo dia, o presidente, via Twitter, já declarou a revogação dessa suspensão do contrato de trabalho. Então, essa foi uma medida que não chegou a durar 24 horas, né? Então, já via Twitter, o presidente já havia adiantado, né, a não validade dessa medida, sendo que a MP seguinte, a MP 928, do dia 23 de março, ou seja, um dia depois da disponibilização da medida provisória 927, já revogou essa MP, né? E um pouco mais de uma semana sobreveio a MP 936, de 1º de abril, né? A MP 936 trouxe basicamente 2 dispositivos de estupenda relevância aí, para a aplicação, né, nas relações de trabalho. Quando eu falo estupenda relevância, isso não significa que tenha sido algo bom para o trabalhador, na medida em que tanto a suspensão
do contrato de trabalho atualmente vigente, como a redução de salário, nós veremos que irá provocar um achatamento da renda do empregado, irá causar uma redução da renda do empregado. Como veio o Instituto da Suspensão do Contrato de Trabalho, que é o Instituto atualmente vigente, né? O Instituto da Suspensão do Contrato de Trabalho ele pode ser negociado individualmente, né? Empregado e empregador podem negociar essa suspensão, prazo de até 60 dias, tá? Quais são as características dessa suspensão? Durante a suspensão, o empregador ele continua realizando o pagamento dos benefícios, tá? Então, se aquela determinada empresa pratica o pagamento de vale alimentação, vale refeição, então, durante esse período de suspensão do contrato, esse pagamento ele deve ser continuado, ele não deve ser interrompido. Se a empresa efetua a concessão de plano de saúde, principalmente, né, durante esse período aí de pandemia, o plano de saúde é fundamental, né, para o empregado, então ele também continua a ser fornecido. Se a empresa fornece cesta básica, idem, né, também continua a ser fornecido. A empresa ela deverá efetuar o pagamento de um auxílio compensatório correspondente a 30% do salário, se e tão somente se essa empresa tiver, no ano de 2009, obtido uma receita bruta superior a 4.800.000 reais. Então, para grandes empresas, elas deverão participar do pagamento, né, do benefício ao empregado, pagamento esse correspondente a 30% do valor do salário. Agora, para as empresas pequenas, né, para as empresas que tiveram receita bruta inferior a esse valor, ela não terá que pagar mais nada. O pagamento delas se referirá tão somente à manutenção, né, dos benefícios já concedidos. E o empregado, ele ficaria sem nada a receber ou recebendo só 30% do salário? Não. Foi instituído um benefício emergencial em que os empregados irão receber o valor correspondente ao valor do seguro-desemprego. E para esses empregados de grandes empresas, né, receberão 30% do salário, mais os 70%, né, correspondentes ao seguro-desemprego. Então, veja, essa solução, claro, é uma solução que para o empregado não é o melhor dos mundos, né? Mas também muito, muito melhor do que a suspensão do contrato de trabalho previsto na MP 927, né? Mas é inegável que, ocorrendo a suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele vai ter uma redução, né, de sua renda. Redução essa que poderá ser pequena, né, se pequeno for o salário dele, na medida em que a base de cálculo desse benefício governamental, insisto, é o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego tem o seu limite. Quanto menor for o salário, mais próximo, né, é o valor do benefício aí a ser concedido pelo governo, mais próximo será do salário. Mas agora, para salários, não digo nem salários altos, mas para salários até intermediários, né, essa suspensão ela vai afetar sobremaneira a renda desses empregados afetados pela medida. Mas como
como diz a máxima, né? Antes da preservação do emprego, né? Mediante um sacrifício, do que o próprio desemprego. Como contrapartida, os empregados que tiverem um contrato suspenso, eles terão direito a uma estabilidade provisória correspondente ao dobro do período de suspensão. Então, se a suspensão foi de 60 dias, né, então vai ter direito a uma suspensão, uma estabilidade provisória de 120 dias, que corresponde ao período, né, da suspensão, mais o mesmo período para frente, se for de 30 dias, uma suspensão, né, uma estabilidade de 60 dias. Ok? O outro instituto que foi previsto pela MP 936 foi a redução de jornada, com a correspondente redução de salário. Previu a MP 936 que essa redução ela poderia ocorrer por acordo individual ou acordo coletivo, devendo, no caso do acordo individual, ser os sindicatos comunicados, eles pediram a notificação aos sindicatos no prazo de 10 dias. Bem, falar em redução de salário é um assunto bastante complexo quando a gente fala do direito do trabalho. Se tem um direito, né, que é resguardado ao máximo, o da redução de salário. Tanto é que a Constituição ela prevê o princípio, né, da irredutibilidade salarial, da vedação à redução do salário, e deixa expressa a sua exceção, né, salvo mediante negociação coletiva. Então, a própria Constituição ela protege o salário, ela protege o salário contra a redução, a não ser se existir acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho. Então, veio a MP 936 e passou a permitir a redução do salário mediante acordo individual. Por óbvio, existe aqui uma possível violação à Constituição, né? Pelo menos né? Uma situação de talvez, né? uma afronta à Constituição. Então, um determinado partido político suscitou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6363, né? E teve liminarmente, teve uma cautelar, né, a liminada cautelar apreciada pelo ministro Lewandowski, que ele conferiu uma interpretação dessa MP 936 conforme a Constituição. Então, veja, concluiu o ministro que, em tese, a MP não seria inconstitucional, uma vez que, existindo a necessidade de comunicação do sindicato, caberia este manifestar de maneira positiva, né? Ou seja, está de acordo, está conforme o entendimento do sindicato, ou então quedar silente, que seria entendido também como uma concordância com a redução do salário, claro, redução proporcional da jornada. Entretanto, se o sindicato não concordasse com essa redução de jornada,
seria necessária a celebração o efeito, né, a essa redução da jornada e redução do salário. Bem, essa decisão foi até objeto de elogios, né, por diversos doutrinadores, né, do trabalhista, como, por exemplo, o Bezerra Leite, que foi um dos entusiastas na defesa desse entendimento, mas, entretanto, a essa liminar, ao ser apreciada pelo plenário, essa decisão foi revista para, a princípio, admitir a sua constitucionalidade sem qualquer tipo de ressalva, sem qualquer tipo de entendimento extensivo, né, admitindo, portanto, a celebração de acordo individual para reduzir jornada. É uma medida, né, que causou e continua a causar discussões acerca da possível inconstitucionalidade, né, sendo que por alguns setores tal decisão ela foi até festejada, né, pela segurança jurídica que ela causou em determinadas relações trabalhistas, né? Mas segurança jurídica é essa que ainda não chegou ao seu final, né? Sendo que essa decisão ainda cabe revisão, né? Pois bem, fato é que existe a previsão, né, de redução salarial mediante a redução de jornada por meio de acordo individual ou acordo coletivo, sendo que a própria MP ela trouxe os percentuais de redução dessa jornada, podendo ser de 25%, 50% ou 70%, ou algum outro percentual limitado a 70% mediante acordo ou convenção coletiva. E, bem, e para o empregado, como é que fica nessa situação de redução de jornada? O governo também irá participar, né, dessa compensação salarial, dessa compensação da remuneração, compensação da renda do empregado, irá participar, né, no mesmo percentual, no percentual da redução, pagando o que seria proporcional ao benefício do seguro-desemprego. Então, se o empregado experimentou uma redução de 25% do salário, o empregador irá pagar 75% do salário e o governo pagará um benefício emergencial correspondente ao 25% do valor do seguro-desemprego, ao passo que o empregado que experimentou uma redução salarial de 50%, o empregador efetuará o pagamento de 50% do salário e o governo de 50% do seguro-desemprego. Os efeitos para os empregados, né, que tiveram essa redução salarial são os mesmos daqueles que tiveram contrato suspenso. Então, isso vai acarretar uma redução da sua renda, né, uma necessária redução da sua renda, sendo que aqueles que recebem menos vai reduzir um percentual menor e quem recebe mais e tiver jornada reduzida vai experimentar uma redução maior na renda e vai assegurar uma estabilidade também pelo correspondente ao dobro do período de redução de salário, sendo que o período máximo de redução é 90 dias. E
nós temos aqui um terceiro e último momento, que foi a concessão do auxílio para trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais. Decorrente da Lei 13.982, de 2 de abril, né? Essa lei ela previu o pagamento de R$ 600 para esses trabalhadores, né, informais, esses trabalhadores, né, que não têm um trabalho fixo. Então, auxílio esse de R$ 600 por até 3 meses. É um valor que, às vezes, pode até nos parecer pouco, né? Mas esse benefício ele foi requerido por mais de 50 milhões de trabalhadores nessas condições. Então, foi uma medida de extrema importância, né, para trabalhadores que trabalham em situações precárias, né? São vários os relatos de, por exemplo, né, de pessoas aí que trabalham em camelôs, vendedores aí de alimentos, né, que tiveram sua renda totalmente comprometida. E o pagamento, a concessão desse benefício vai ao encontro, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, o impacto social dessa medida, né, foi um impacto muito relevante para esses trabalhadores. Bem, para fechar a minha exposição, eu só gostaria de voltar ao início, né, do nosso diálogo. Todas essas medidas trabalhistas, elas têm por finalidade encontrar um super difícil equilíbrio de 3 objetivos principais: superação da crise sanitária, atender aos interesses dos trabalhadores e também evitar um colapso do sistema produtivo. Então, é um equilíbrio que é difícil de encontrar. Os interesses aqui são totalmente antagônicos. A título de exemplo, né, nas últimas semanas, nós presenciamos a discussão acerca da possibilidade de reabertura, né, de academias, né, e eis o confronto. A aglomeração, nesse momento, será recomendável? Né? É admitível? Se não for admitível, então tal medida viola o objetivo principal, que é a superação da crise sanitária, né? Para o empregado que eventualmente está recebendo, que teve um contrato suspenso, que teve uma redução de jornada, qual que é o interesse dele? Será retornar? O interesse do empregador, lógico, é retornar, mas como compatibilizar os interesses dos destinatários da relação de emprego ao interesse talvez maior, que é a superação da crise sanitária? Então, todas essas discussões, ou muitas dessas discussões, são travadas na tentativa de encontrar esse equilíbrio que se faz necessário, né? Talvez hoje a balança ainda pese contra a abertura desses estabelecimentos, né? Mas talvez o cenário de amanhã já seja diferente, né? Então, será necessário sempre fazer uma ponderação desses interesses que estão em jogo, né?
Uma outra consideração que se faz necessária é a questão da certa insegurança jurídica, né, que essas normas elas têm provocado no ordenamento jurídico. Uma delas, né, já expus, que é a questão da possibilidade de redução de salário mediante acordo individual, né, uma vez que viola frontalmente o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que estabelece que a redução de salário só é cabível mediante acordo ou convenção coletiva, né? Então, ali nós temos uma possível inconstitucionalidade que ainda há que ser decidida, né? Na semana passada, teve outra DI que teve a suspensão de parte de seus efeitos, dos efeitos do artigo 29 da MP 927, que afastava que não reconhecia como acidente de trabalho o fato de algum empregado, né, ficar afastado por mais de 15 dias em decorrência do Covid-19, eu não sei se reconhecido o nexo de causalidade, então ainda está em julgamento liminar da ADI 6344, mas que aguardamos a definição, né, porque hoje assim, não é possível identificar em quais situações, ou melhor, não é possível identificar se um afastamento decorrente do Covid-19, se isso vai caracterizar como um afastamento previdenciário ou um afastamento por doença ocupacional, até porque em algumas atividades esse nexo causal ele é muito flagrante, ele é iminente, né? Veja, os profissionais da saúde, muito possivelmente, uma eventual contaminação de algum deles, essa contaminação ocorreu no ambiente laboral, né? Isso aí não é muito difícil chegar a essa conclusão. Agora, o empregado de uma empresa qualquer, que trabalha na construção civil, por exemplo, diagnosticado com o Covid, e nesse caso, será acidente de trabalho? Não será? Então, essas são algumas perguntas que nós esperamos, né, sejam respondidas aí nesses processos, né, que tramitam perante o STF. Além desse, né, existem outras tantas medidas que têm a sua constitucionalidade discutida. E, por fim, uma outra crítica que recai sobre essas medidas é a total ausência de diálogo social. São medidas que vêm de cima para baixo do governo para os titulares da relação de emprego, né? Então, aqui falta um diálogo social, falta um diálogo com os sindicatos, né? Na tentativa de encontrar uma solução que seja mais pacífica, uma solução que seja possível conversar com as partes interessadas. Então, talvez, né, essa quantidade de ADIs sobre medidas aí das MPs 927 e 936 seja decorrentes desse diálogo, da ausência de diálogo social. Essa foi a contribuição que eu quis passar para os senhores. Agradeço novamente o convite, né? Agradeço pela honra de poder palestrar pela Escola Judicial do Piauí e permaneço à inteira disposição dos senhores.
Obrigado e muito boa tarde.